Tá certo. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. E vamos cantar o nosso hino oficial do culto, declarando a grandiosidade do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Hoje seria a última das Bem-aventuranças, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, mas eu queria aproveitar a data de hoje, Dia do Amigo. Assim, eu já recebi várias mensagens hoje, Dia do Amigo. Eu sou meio desligado nessas datas, mas a gente sabe que tudo isso tem um apelo comercial, mas a gente aproveita as oportunidades para tirar coisas boas, né? E eu queria ler um texto aqui na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta foi a última carta que Paulo escreveu antes do seu martírio. Ele foi decapitado em Roma, Nero era o imperador. Muitos cristãos foram crucificados, inclusive Pedro. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque na hora da crucificação ele teria dito não ser digno de morrer como Jesus, né? Mas Paulo não. Por que ele não foi crucificado? Porque Paulo era um cidadão romano, por direito de nascimento, e um cidadão romano não podia ser crucificado. Eu não sei o que é pior, ser crucificado ou decapitado, né? Decapitado é mais rápido, né? Mas eu não queria nenhum dos dois, né? Mas ele foi. E essa carta dele, assim, eu sempre me emociono quando leio, são 4 capítulos, e você vê um Paulo que não tinha patrimônio, não tinha riquezas, nem teve a sua liberdade ali, né, física, porque estava numa masmorra e foi morto, né? Mas você não encontra em nenhum momento um Paulo desiludido, frustrado, pelo contrário. Essa carta é uma carta de ânimo para Timóteo, um jovem pastor que tinha sido estabelecido na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, região que a gente conhece hoje como Turquia. E tinha sido um tempo muito difícil, porque Roma tinha sido incendiada, nós sabemos, né, pelo próprio Nero, mas os cristãos foram acusados. E Paulo era um líder mundial dos cristãos e tinha estado em Roma 2 anos antes, preso também, mas era uma acusação da parte dos judeus. E agora não, ele era um preso mesmo do imperador, acusado pelo imperador romano. E então ele escreve essa carta para dar ânimo a Timóteo. Timóteo era de temperamento assim, que se abatia mais facilmente na hora da crise. E essa carta é uma carta de ânimo. E ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, filho aqui no sentido de filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo era um homem de oração, tinha lá a sua lista de oração. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto a que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos,
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Queridos, como o nosso tempo aqui é breve, eu fiz essa introdução sobre aquele momento, né? Mas pensando no amigo, Provérbios 17, 17, eu digo que essa é uma referência fácil de guardar, 17, 17, né? Diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Tem outro texto também em Provérbios que diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Então, eu tenho muitos amigos, né? Aí é nesse sentido que ele está falando, mas há amigo mais chegado que um irmão. Alguém diz que é durante a provação que conhecemos os verdadeiros amigos e é na provação que também são conhecidos os verdadeiros cristãos, né? Na hora da dureza, né? É incrível porque Paulo esteve em Éfeso no período da terceira viagem missionária e ele passou cerca de 3 anos naquela região, estabeleceu igreja. Foi um impacto grande que o evangelho causou ali em Éfeso. Éfeso era a cidade de Diana, né? Deusa Diana. Era um local de peregrinação, né? de adoração. Havia um comércio muito forte, né? Religioso, e o evangelho causou um impacto tão grande que o sindicato dos ourives fez uma reunião de urgência, diz assim, nossos negócios estão caindo, né? Porque as pessoas estavam convertendo-se a Cristo e deixando a idolatria, né? Então houve uma manifestação lá, as pessoas gritando, grande a Diana dos Efésios, né? E Lucas, historiador, registrou em Atos, capítulo 19, que muitos estavam ali, nem sabiam por que estavam, né? Mas estavam gritando também, né? Foi um período duro de provação, mas o evangelho causou impacto, porque mágicos, feiticeiros, abandonaram suas práticas, queimaram seus livros em praça pública, rompendo com aquela vida. Mas agora, por causa da dura perseguição contra os cristãos, alguns arrefeceram e, inclusive, se afastaram de Paulo, né? Não quiseram nenhum contato. E agora Paulo está dizendo a Timóteo, que está lá em Éfeso, né? Que ele se mantenha firme e ele continue dando o testemunho. E ele diz a Timóteo, você sabe, todos da Ásia me abandonaram, né? Ele cita 2 aqui, talvez tenham sido os líderes dessa rebelião, Fígelo e Hermógenes, né? Mas ele cita alguém que eu queria destacar aqui, que é Onesíforo. Esse nome é estranho à nossa cultura, né? Mas se alguém quiser indicar aí para um sobrinho, para um neto, futuro, filho, né? Onesíforo. Mas o nome pode ser estranho para nós, mas o significado é muito bonito. Onesíforo quer dizer portador de préstimos. Então, uma pessoa amiga, uma pessoa presente, solícito, né? Estendia a mão. E aqui Paulo faz 3 destaques, eu queria ser bem objetivo, né? Olhando aí para o texto, no verso 18, a parte B
do versículo, Paulo está dizendo a Timóteo: tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, naquele período em que Paulo esteve em Éfeso, naqueles 3 anos, ele pregou em toda a Ásia Menor, mas sediado em Éfeso. A gente vê aí no capítulo 4, 19, a evidência de que Onesíforo morava em Éfeso, né? Então, Paulo está reconhecendo que Onesíforo foi um amigo abençoador, né, que serviu a ele durante aquele período, em várias circunstâncias. Então, era um homem prestativo, né? Estava sempre buscando formas para ajudar Paulo na missão de pregar o evangelho. Então, um amigo um abençoador, né? Um amigo é uma pessoa que transmite graça, que leva edificação, né? Esse é um verdadeiro amigo, né? Segundo lugar, está aí no verso 16 desse capítulo 1, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, um amigo é aquele que tem palavras de consolo, de ânimo. Às vezes o amigo não precisa nem falar, só a presença dele. Se você recebe um abraço do amigo, você sabe, né, o significado do abraço, né? Às vezes não é nem um abraço, pega na mão da gente assim, aperta, a gente sabe, né? Estou com você, né? Estou presente. E ele não apenas serviu Paulo de muitas formas ali, mas também o encorajou muitas vezes quando ele estava vivendo momentos difíceis. A gente sempre tende a pensar em Paulo como um super-homem, né? Um super-apóstolo, né? Mas Paulo era humano, né? Em uma de suas cartas ele escreve assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quando ele esteve em Corinto, o Senhor apareceu a ele dizendo: Paulo, fala, não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, eu estou com você, tem muita gente nessa cidade. Então, ele tinha seus momentos também de abatimento, né? E naquele momento, quando muitos se afastaram de Paulo e o abandonaram, né? Não quiseram nenhum envolvimento, Onesíforo foi uma pessoa a quem Deus usou para consolar. O termo grego para dar ânimo, literalmente é refrescar, né? Levou alívio, levou uma palavra de ânimo, né? Literalmente é uma brisa fresca, né? Quando a gente está num calor enorme, vem uma brisa, como faz bem, né? É essa a palavra, né, de um amigo abençoador, servia, e também uma pessoa que deu ânimo. E, por fim, verso 17, diz assim: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, ele fez uma longa viagem, né? Você imagina agora, pense aí na sua cabeça, olhe para o mapa lá da Turquia e foi até Roma, né? Fez essa viagem, mas vamos pensar que a gente está no século I. Era uma longa viagem, numa época quando os cristãos estavam sendo perseguidos. Os cristãos eram considerados o lixo da sociedade e mais acusados de ter incendiado Roma. Então ele sai de Éfeso e vai a Roma, e Paulo diz: tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Quando eu leio esse texto, eu penso assim, que o verdadeiro amigo ele não fica procurando encontrar uma desculpa, né? Olha, eu até que tentei, mas eu não achei o endereço, né? Eu quis muito estar com você, né? E olha que ele não tinha, né, Google Maps, Waze, nada disso, né? Não tinha. Mas o que eu sempre que leio esse texto, eu fico assim, ele procurou diligentemente, né? Então a ideia é que ele se esforçou, mesmo quando cristãos eram presos, torturados, queimados vivos, né? Cristãos eram costurados em peles de animais e lançados às feras. Mesmo numa época como esta, Onesíforo foi lá, né? Ele poderia ter desistido, né? De alguma maneira ter justificado, eu até fui a Roma, né? Mas não consegui encontrar você. Mas ele fez diligentemente.
em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Paulo foi um bom amigo, Onesíforo foi um bom amigo, Timóteo foi um amigo, mas não tem ninguém que se compare ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o melhor amigo, é o amigo por excelência. Está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos, né? Onesíforo serviu a Paulo quando estava em Éfeso, certamente o hospedou, ajudou, providenciou tudo para que ele pudesse se dedicar ao trabalho de plantação da igreja, de evangelização, testemunho. Ele deu ânimo a Paulo, refrigerou a sua alma, né? Foi instrumento de Deus. Ele consolou e ele também diligentemente procurou, ele quis estar com Paulo ali. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável, porque ele deu a vida. O justo morreu pelos injustos, né? Ele deixou a sua glória. Paulo usa uma expressão interessante, ele está falando aos crentes de Corinto, dando o exemplo dos macedônios, que na sua pobreza ajudaram os cristãos da Judéia, mas ele fala sobre o Senhor Jesus. E conheceis a graça de Deus, porque Jesus, sendo rico, fez-se pobre para enriquecer a muitos. Então, que nesse dia do amigo a gente se lembre. Até às vezes os amigos nos faltam, como no caso de Paulo, os da Ásia o abandonaram, né? Às vezes eu precisei tanto, né? Mas não tive. Mas a gente tem um amigo mesmo, né? Um amigo verdadeiro, um amigo poderoso, gracioso, que está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele quem diz: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É ele que está presente. Então, bendito seja o nome do Senhor. Amém. A gente pode dizer: eu tenho, pela graça, o melhor amigo. Amém. Amém. Henrique, você ora, Henrique, agradeça a Deus por Jesus, nosso amigo, e que sejamos amigos, né? Amigos uns dos outros, para a glória de Deus. Deus Pai, obrigado que estamos aqui, Senhor, falando contigo e comemorando aqui essa data festiva. Sabemos que é uma data comercial, uma data sobre a amizade do amigo, mas escutamos sobre quem é e deve ser o nosso melhor amigo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Possamos ter isso em mente, sabendo que em todo tempo o Senhor está conosco, Pai. E sabendo também que podemos contar uns com os outros, Pai. Amém. Fazendo e construindo essa amizade sincera, essa amizade baseada em Ti, Senhor. Amém. Nos abençoa como comunidade, nos abençoa como família, Amém. como empresa. Isso. Possamos firmar nossos olhos em Ti, Pai. Abençoa a saúde e a vida do pastor Lutero, Senhor. Isso, com graça. Cada dia o Senhor está derramando bênçãos em sua vida, Senhor. Amém, meu Deus. Leva em paz agora para o almoço. E é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Que bom que a gente pode almoçar também, né? Graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.